Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Heisenberg e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o Tiradentes, sobre a figura do Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Algumas pessoas vão falar que ele foi um herói, outras pessoas vão falar que ele foi um vilão. O que ele foi realmente? Mas galera, antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta, dê aquele like para me fortalecer, comente o que achou no fim do vídeo, compartilhe e lembrando também que eu tenho uma página no Instagram chamada História Clássica, é só escrever história.clássica que vai me achar lá. Então vamos ao vídeo. Tiradentes, quem foi Tiradentes? Bom, antes de entendermos quem foi Tiradentes, temos que entender o movimento do qual ele participou, que foi a Inconfidência Mineira. Matheus, toda hora eu escuto falar de Inconfidência Mineira. O que é Inconfidência Mineira? Bom, mineira, obviamente, porque aconteceu em Minas Gerais. E Inconfidência era o nome que os reis davam para aqueles que não eram leais. Então, esses que não eram considerados leais eram chamados de inconfidentes. E a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista e que se rebelou contra Portugal, contra os poderes de Portugal, contra a corte de Portugal, porque Portugal estava reprimindo muito, principalmente com impostos. Estava exigindo muitos impostos e todo mundo já estava de saco cheio dessa coação de Portugal. Então, uma dessas taxas que eles já estavam de saco cheio era o quinto, que era um valor cobrado dos minérios encontrados, do ouro, e tinha que pagar 1/5 do que eles encontravam para a corte portuguesa, que era, obviamente, 20%. Mas, além do quinto, ainda tinha uma história aí da derrama. O que era a derrama? Eu sei que talvez você tenha ouvido muito menos do que o quinto, você ouviu também falar sobre a derrama. O que foi a derrama? Bom, a derrama foi o seguinte: você tinha tanto para poder entregar para Portugal, tanto de ouro que você tinha que entregar para Portugal por ano, que era basicamente 1.500 quilos por ano. Caso você não conseguisse entregar, eles confiscavam qualquer bem seu para chegar até o valor dos 1.500 quilos por ano. Então era basicamente não conseguir extrair tanto ouro para poder passar para as cortes portuguesas. Caso você não tenha conseguido, eles vão lá tirar de qualquer bem seu para completar esse valor. Esse era a derrama. E aí a população ficou maluca, a população pulou de raiva, tanto que eles não, de fato, incluíram essa questão da derrama. Eles travaram isso porque realmente ia dar muito problema. Só que mesmo assim, a questão do quinto já era o suficiente. Bom, então, um movimento revoltoso estava crescendo contra as cortes de Portugal, que foram inspiradas na Revolução Francesa, que tinha acontecido ali alguns anos atrás. E o tal do Tiradentes fazia parte desse movimento. Ele era um alferes. O que é um alferes? Alferes é uma patente militar. Hoje não existe. Mas se fosse hoje, seria mais ou menos como se fosse um tenente. E sim, a grande resposta para a grande pergunta, sim, ele foi um dentista. Só que aí ele é atraído, alguém dedura ele. E esse alguém é um tal de Joaquim Silvério dos Reis, que vai chegar lá e bater para a corte portuguesa: ó, tem um tal de Tiradentes aí que ele é bem influente. E aí o Tiradentes, ele é preso, e ele fica por 2 anos preso, e depois confirmam a execução dele. E aí tiram ele da prisão, fazem ele desfilar nas ruas do Rio de Janeiro até o Rossio, que hoje vai ser conhecida como a Praça Tiradentes. E aí fazem ele desfilar até lá, e lá vai ocorrer o seu enforcamento. Mas não só isso, eles vão enforcá-lo, vão esquartejá-lo e vão espalhar os pedaços do seu corpo do Rio até Minas Gerais. A cabeça vão colocar numa estaca e a sua casa é destruída e salvam a terra para que nada mais cresça lá. E os seus sucessores familiares, logicamente, seus filhos, seus netos, ou qualquer pessoa da família dele que viesse depois, estaria amaldiçoada. Então, galera, a Inconfidência. A Inconfidência ela foi um movimento da elite e iluminista. Iluminista era o pessoal que queria desvendar as verdades, falavam: não podemos ficar presos só na religião, precisamos entender mais de acordo com a ciência, com a filosofia, precisamos entender mais o mundo. Então, o iluminismo teve parte nessa revolução. E também a elite, que era o pessoal que tinha mais dinheiro lá, e não só a elite financeira, galera, mas a elite intelectual, a galera que tinha voltado da França e tinha os ideais da Revolução Francesa. Uma questão é, naquela época, eles queriam se livrar dos tributos, principalmente, como eu falei, o quinto, que era 20% do que eles achassem de ouro. Só que hoje nós pagamos muito mais do que 20%. E detalhe, além da gente pagar muito mais do que 20%, além da gente ter que sustentar uma família, que é a família real, a gente tem que sustentar
muitas outras famílias que são os deputados, os senadores, os presidentes, os prefeitos, os governadores e assim vai. Então, mas ele é herói ou vilão? O que você precisa saber é que a imagem de Tiradentes foi uma imagem montada. Lá em 1870, quase 100 anos após a morte do Tiradentes, vai surgir o Manifesto Republicano, que eles precisam criar um personagem que tenha os ideais republicanos, que tenha os ideais do início da República, de tirar a monarquia, e aí eles ficam pensando e procurando qual personagem da nossa história nós temos para que possa ser um símbolo contra a monarquia. E aí vão procurando e encontram o Tiradentes. E galera, o Tiradentes não era tão republicano assim não, tá? Ele queria que Minas Gerais se separasse, então ele não via uma imagem nacional, unida, de todas as províncias, ele via mais Minas Gerais ali como um local que deveria se separar, e não tinha essa ideia muito de república não, mas já foi uma fagulha aí para poder ser feita a proclamação da república depois. E aí, só em 1889 vai ter a proclamação da república, vai deixar de ser uma monarquia, de ter um imperador, para ser uma república, com um presidente. E aí, a primeira medida da república vai ser declarar feriado no dia 21 de abril, o feriado de Tiradentes, que foi o dia em que ele morreu. Foi a primeira medida da República, porque a República estava começando ali, e tinha muita gente que apoiava a monarquia. Então eles precisavam de um herói, de um símbolo que representasse ser crítico à monarquia, ser contra a monarquia e ser a favor da República. Então o Tiradentes virou esse herói. Ele foi um herói construído, ele foi uma imagem montada. E aí os republicanos vão contratar um pintor para poder fazer uma imagem de Tiradentes, para poder pintar um quadro de Tiradentes. Só que aí, o engraçado é que eles pintam Tiradentes com um cabelão grande e com uma barba grande, com uma imagem ali semelhante ao Messias, com uma imagem messiânica, parecida muito com Jesus. E foi basicamente isso que ele tentou reproduzir no quadro, fazer uma imagem mais messiânica, como se o Tiradentes fosse uma espécie de Jesus. E muita gente critica isso. Mas, se você for fazer uma reflexão mais aprofundada, você vai ver que existem semelhanças entre a crucificação de Cristo e o enforcamento de Tiradentes. Ambos tiveram a sua execução no local público e antes disso foram obrigados a fazer uma caminhada, que foi como uma penitência antes da morte. Então, tiveram algumas semelhanças e talvez tenha sido nisso que ele se inspirou para poder pintar o quadro. E também de criar uma imagem messiânica do Salvador que teria trazido a República, né? Tá, Mateus, já chega, você fala, mas enfim, o que eu quero saber de você? Ele foi um herói ou não foi? Galera, olha, não dá pra dizer se alguém foi herói ou se foi vilão. Pela história, pelo estudo da história, nós temos a compreensão de que as pessoas agem movidas pelos próprios interesses, pelas próprias motivações, pela própria ganância. Então não dá pra você dizer que ele foi 100% bom ou se foi 100% ruim. Ele foi uma pessoa que tinha um ideal, que tinha uma motivação e ele foi lá e fez de tudo para conseguir. Inclusive morreu por isso. Que era o quê? Se revoltar contra o abuso da coroa portuguesa. E foi isso que ele fez. Então não dá pra definir se ele foi um herói, se ele foi um vilão. O que dá para definir é que a imagem dele foi montada pela República. Os republicanos pegaram a imagem dele para poder usar como um símbolo de alguém que era sempre crítico à monarquia e a favor de uma república. Então dá para dizer que ele foi uma imagem criada. Criaram ele messiânico, como eu falei, com cabelo grande, com barba grande, né, similar a Cristo, mas ele não foi uma espécie de herói, mas também não foi um vilão. Ele foi uma pessoa que lutou pelo que ele acreditava, e foi isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você, por favor, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Curta se gostou, comente o que achou, compartilhe para que mais pessoas possam ver. Siga também na página do Instagram, que é história.clássica, e vai me achar lá. Eu, mais uma vez, vou ficando por aqui e fui!